Nossa, confusão. Bom, acho que nós vamos começar então. Eu vou liberar aqui o som e daí vocês podem falar aqui, acho que pega o som ambiente bem. Daí a imagem que eles vão estar vendo é aquela do computador. Tudo certo? E daí, ó, vou explicar. Aberto ali, você pode falar uma boa. Tá? Daí apertou o botão fecha. Daí eles não ouçam. Agora está Agora fechado. está aberto. Está aberto, estão Eles ouvindo. estão ouvindo o que a gente está falando. Bom, nós vamos dar início à palestra técnica do CISLI, Mandriva Conectiva e suas contribuições com o software livre brasileiro. Essa palestra visa demonstrar as contribuições da Mandriva Conectiva com o software livre brasileiro ao longo dos seus mais de 19 anos de fundação. Será demonstrado também como gerenciar os recursos e sistemas de TI de maneira simples e rápida utilizando o Mandriva Pulse 2. Bom, a palestra, nós temos dois palestrantes aqui, da Conectiva, Marcos Polidoro, que é graduado em Tecnologia de Informação pela PUC Paraná, está cursando MBA em Gestão de Projetos no Centro Universitário Uninter e possui mais de 14 anos de experiência na comercialização e gerenciamento de projetos envolvendo software livre. Também estará conosco o Francisco Panis, que é formado no curso de Bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Paraná. Utiliza a ferramenta de software livre desde 2005 e trabalhou por 3 anos no Centro de Computação Científica e Software Livre da Universidade Federal do Paraná. Atualmente trabalha como analista de suporte na Mandriva Conectiva. Eu passo a palavra a vocês, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Fabiano. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje, poder conversar com nossos amigos, e adeptos do mundo Linux em geral, poder passar um pouco aí do histórico de contribuição da pioneira conectiva e também agora da Mandriva Conectiva com apoio e aporte de software livre para o mercado brasileiro.
Ok. Nos slides vocês vão estar acompanhando. Tem ali a parte de versões Linux, que foi aí desde 1995, né, Conectiva, pioneira no Brasil com o desenvolvimento de Linux. Né, começou a trabalhar em cima de uma versão baseada em Red Hat, né, e depois acabou produzindo seus próprios pacotes, ou seja, a sua própria versão de Linux, utilizando a arquitetura RPM. Desde 1995, né, foram várias versões de Linux lançadas, todas elas adaptadas, né, customizadas para o nosso mercado brasileiro. Então, teve todo um trabalho aí, principalmente de montar uma equipe, né, de pessoas com conhecimento em desenvolvimento de Linux, tradução de material, né, que era muito difícil naquela época ter material traduzido para o nosso mercado. Enfim, a empresa começou a criar suas primeiras distribuições Linux, tá? E lá em 2001, quando foi o lançamento da primeira versão Linux, oficialmente com ambiente gráfico, né, ou seja, a parte mais simples de instalar, de configurar o sistema. A Mandriva, inclusive, a Conectiva recebeu inclusive vários prêmios, tá? Vocês não vão conseguir, acho que, verificar pela resolução, mas aquelas plaquinhas que tem ali de metais são os prêmios que a Mandriva recebeu, entre eles vários prêmios de empresa mais inovadora. Ela formou uma comunidade Linux efetivamente no Brasil, que não tinha naquela época, e acho que muitos de vocês aí que estão acompanhando a apresentação devem se lembrar da Conectiva. Não só fazendo a distribuição, né, surgiu também a necessidade de divulgação. Né? Lógico que você faz todo um trabalho de desenvolvimento, mas precisaria ter mais questão de divulgação do Linux no Brasil. Com isso foi criado a revista do Linux, a primeira revista Linux brasileira, né, direcionada ao nosso mercado. Essa revista totalmente técnica, escrita e desenvolvida pelo pessoal que era da parte de documentação da Conectiva, junto com o pessoal do desenvolvimento. Então, tiveram várias edições aí da revista, né, uma maneira de divulgar também, ou seja, trazer o conhecimento de Linux para a população brasileira, em geral. E, por fim, surgiu também a necessidade de capacitar o pessoal, né, para que não adiantava você ter também uma versão Linux brasileira se você não tinha quem pudesse utilizar essa versão, ou pessoas com conhecimento efetivo para poder estar administrando servidores Linux, né. Enfim, aí a Mandriva criou desde a parte do treinamento básico de Linux, ou seja, comandos lá, a parte pessoas iniciais, né, até mesmo administração de sistemas e administração de redes Linux. Então tem toda uma linha de treinamento e capacitação. Durante todo esse período foram fechados vários centros de treinamento, né, ou seja, que eram parceiros da Conectiva, ministravam esse treinamento. Então, não só a parte de conhecimento Linux, mas também da certificação Mandriva. Bom, no geral, com isso, né, a Conectiva ela conseguiu atingir o objetivo dela, que foi trazer o Linux, fazer do Linux um sistema conhecido para o nosso mercado. Né, e eles foram muito felizes nisso, de trazer tudo isso. Se o Linux é hoje o que é no Brasil, tenho orgulho de falar que boa parte disso foi da Conectiva e eu estive presente na empresa a maioria desse tempo. Em 2005, então, surgiu aí um interesse da compra pela Mandrake Software. A Conectiva começou a chamar a atenção de empresas estrangeiras, né, e a Mandrake Software se interessou e fez uma proposta e eles acabaram fazendo uma negociação. E aí a junção dessas duas empresas, né, acabou virando aí Mandriva. Por que Mandriva? Né? Muitos perguntam, por que não manter? A Mandrake Software tinha um problema, né, com o nome Mandrake Software, a questão dos mágicos lá na Europa. Ela precisava mudar o nome
E aí ela acabou fazendo a junção de Mandriva, porém aqui no Brasil nós continuamos chamando como Mandriva Conectiva. Hoje a empresa está à disposição global da empresa hoje, então ela tem a matriz em Paris, né, onde tem todo o polo de desenvolvimento, e daí tem as filiais aqui no Brasil, né, que também fazem a parte de desenvolvimento, suporte técnico, treinamento, enfim. Hoje uma filial é aqui em Curitiba, né, no polo de desenvolvimento, e a outra em Manaus. Então vamos falar um pouco do que, só para complementar o que nós já falamos. Essa é uma primeira parte da apresentação, tá? E a segunda parte que o Francisco vai apresentar na sequência aqui, aí ela é mais técnica mesmo, envolvendo aí a questão do produto. Mas no geral eu acho interessante, eu me sinto muito confortável em falar de todo esse histórico da empresa. E eu acho importante para as empresas, alguns já conhecem, mas para quem não conhece é muito importante fazer essa lembrança aí da Conectiva como pioneiro. Então, ao longo dos seus mais de 18 anos de fundação, né, a Mandriva Conectiva contribuiu de várias formas, como vocês viram aí, trazendo, seja no desenvolvimento do Linux propriamente dito no nosso mercado brasileiro, a questão de divulgação desse produto através de revista do Linux, artigos técnicos e também com a parte de treinamentos. Então, eu acredito hoje que talvez até alguns de vocês que estão assistindo aí tenham se formado, tenham certificação da época da Conectiva. Como mais que a empresa ajudou? Com a parte de desenvolvimento, né, de apostilas, de treinamentos, como eu falei agora, né, não só do produto também. Então, pois bem, a missão da empresa, né, sempre foi trabalhar com soluções, produtos e soluções open source, tá, onde totalmente customizadas e adaptadas para o nosso mercado. O que a gente, né, pretende com esse tipo de trabalho? É ajudar as empresas com a adoção do uso efetivo do software livre, né, do Linux, de seus aplicativos, e ajudando também as empresas a reduzir custos, eliminando aí softwares que são muito semelhantes e que são proprietários e que necessitam de licenças. Como que nós fazemos isso? Oferecendo serviços profissionais, né, parte aí de desenvolvimento, implantação, migração de sistemas, né, treinamento e suporte técnico. Também tendo a garantia aí de que a distribuição que nós trabalhamos, com os produtos que nós trabalhamos, você vai ter a garantia de sempre ter um produto atualizado e, com isso, uma continuidade, né? As áreas de atuação hoje da Mandriva Conectiva, né, são 4 áreas. Projetos especiais, onde envolve todo um serviço de consultoria técnica, de desenvolvimento, migração de ambiente, enfim, né, o que a empresa estiver necessitando, né, de ferramentas, a gente faz uma consultoria e auxilia a empresa nesse sentido. Produtos IOM, né, que são sistemas e soluções totalmente personalizadas também, né, geração de imagens, matrizes, homologação e certificação de hardware, dispositivos, enfim. Hoje ainda tem algumas demandas de hardware certificados para Linux, né, até mesmo do próprio governo do Paraná. E questão de serviços profissionais, né, então você tem hoje todo um background também a nível de suporte técnico, né. Hoje nós temos atendimento de intervenção remota, helpdesk direto, suporte técnico nível 1, 2, 3, dependendo qual a necessidade dos nossos clientes. E por fim os treinamentos, né, que eu já comentei, capacitação e certificação profissional, a parte de parcerias mesmo, de canais de treinamentos que a Mandriva hoje tem aí em todo o Brasil. E, inclusive o nosso material, é bom aqui deixar claro, que ele é um material totalmente direcionado para o administrador de sistema, para o administrador de redes Linux, para pessoas. Ele não é um material baseado em aplicações, né, de configuração, por exemplo. Você vai aprender com o nosso material a não só fazer
uma configuração, por exemplo, de um servidor de Faro, somente utilizando alguma ferramenta gráfica para isso. Não, você vai aprender também através da criação de regras de arquivos, especificamente. Tá? Que isso o que inclui? Você está formando um profissional Linux, não um profissional em uma determinada distribuição Linux. E por isso o nosso material também é preparado, né, no caso é preparatório para a certificação LPI. Bom, alguns dos produtos hoje principais, tá, é o Mandriva Pulse, que esse é o gerenciamento de TI que o Francisco vai apresentar em seguida. Só um comentário rápido com vocês a respeito dos demais produtos. O Mandriva MBS é uma solução hoje para servidor, né? Então, Firewall, Proxy, Mail, já vem tudo isso, e hoje ela é uma versão, um destaque dessa solução para servidor é que ela é uma distribuição que ela usa aí mais ou menos em média uns 600 megas, e você faz toda a parte de configuração utilizando o teu browser de preferência. A solução para controle de aulas digitais, isso aqui surgiu inclusive em virtude do programa Um Computador para Todos, do governo federal. Inclusive é bom destacar aqui o grande apoio, né, que são não só empresas como o Serpro, como o Celepar e várias outras do governo apoiam o uso, né, e a adoção do software livre. No caso de Um Computador para Todos, tinha uma demanda específica, né, que eram computadores para alunos, uma especificação de software. Por outro lado, faltava um software onde o professor pudesse ter o controle, né, efetivamente da sala de aula digital, onde ele pudesse estar bloqueando a tela dos alunos para fazer determinada aplicação, a explicação, abrindo aplicações remotas no computador dos alunos, links remotos, fazendo compartilhamento de arquivos, né? Enfim, é mais uma ferramenta para auxiliar. E também fazendo um teste específico. Tá? Um teste específico por exemplo, ele terminou uma determinada matéria, ele pode ir lá e criar um testezinho para verificar até mesmo qual foi o nível de aprendizagem dos alunos. Essa é a mais recente contribuição da Mandriva, tá, para o mundo Linux em geral. Isso eu estou falando global, porque não é só no Brasil, né? É o Open Mandriva. A Associação Open Mandriva é uma versão totalmente free, né? Qualquer um pode ir lá na internet, baixar, pode inclusive contribuir com o desenvolvimento dessa versão. E ela hoje é a versão que nós utilizamos como base dos nossos produtos OEM aqui no Brasil. OEM, customização, enfim. Essa associação ela tem vários contribuidores já, inclusive tem pessoas diretamente da Mandriva, não só aqui no Brasil, mas como também na França e em outros países também, ajudando no gerenciamento dessa associação, entendeu? Selecionando aplicativos, ajudando com correções, com patches, enfim. Essa é uma comunidade aí que está tendo bastante força, né? Inclusive o pessoal vai estar na FISLE, né, no próximo mês aí, para poder estar tentando mostrar mais o produto, enfim, para o pessoal aí, ainda que tem alguma dúvida com relação à parte da associação. Então, precisou de uma versão Linux fácil de usar, né, com a maioria dos aplicativos, como vocês podem ver na tela ali, muito simples e intuitivo. Né. Por favor, utilizem, tá? Façam um bom proveito do Open Mandriva. Estou à disposição. Ok, terminamos então a primeira parte. Agora eu passo a palavra ao senhor Francisco. Então, boa tarde, espero que todo mundo esteja escutando bem. É a minha primeira conferência que eu não vejo ninguém, então vai ser um pouquinho estranho para mim, mas vamos lá. Um comentário que eu gostaria de fazer só antes de começar sobre o Pulse. Talvez as pessoas perguntem por que usar o Open Mandriva. Tem tanta distribuição por aí, né? Tanta coisa para escolher. Por que eu não vou usar um Ubuntu? Por que eu não vou para um Fedora? E etc.
Bom, em suma, o que eu posso dizer, a maior vantagem do OpenMandriva é justamente a associação. A seleção de softwares que vem dentro da distribuição, a seleção, o padrão do ambiente gráfico, questão de versionamento, quais aplicativos padrão para mensagem, para como navegador, etc., é decidido pela associação. Mas o que tem de mais isso? O legal é que quem participa das votações, das decisões sobre escolha de aplicativos, do que será padrão ou não na distribuição, são usuários da própria distribuição. Então, dentro dessa comunidade, você pode se cadastrar lá e opinar, e o que for selecionado pela maioria é o que vai ser implementado dentro da distribuição. Então, essa é a nossa maior diferença. A comunidade decide o que vai haver dentro da distribuição. Diferente das outras distribuições que tem empresas por trás que decidem qual vai ser o conteúdo da distribuição. Bom, agora vamos falar sobre Pulse 2. Basicamente, assim, em linhas gerais, o Pulse 2 ele é uma ferramenta para controle de inventário. Não só de controle de inventário, como também para... ele possui recursos para você controlar esse inventário. Então, eu não vou só saber o que eu tenho na minha infraestrutura, através de relatórios, como eu vou poder gerenciar alguns recursos dessa minha infraestrutura. E aí a gente vai agora caminhar por esses recursos. Bom, algumas funcionalidades aqui. A principal, obviamente, é o gerenciamento de inventário, onde eu vou ter informações sobre toda a minha infraestrutura, sobre cada máquina que eu tenho na empresa. Pode ser um notebook, pode ser um computador, pode ser um Android, pode ser um iOS. O que eu quiser incluir dentro do meu inventário eu posso. Tá? Vou ter uma funcionalidade de backup que vai envolver esse meu inventário, ou seja, eu vou poder, dentro da minha rede, através do meu inventário, acessar determinadas máquinas e fazer uma cópia completa dessa máquina, ou vou poder fazer uma cópia de determinados arquivos dessa máquina. Então eu tenho aí a funcionalidade de backup sobre o meu inventário. Vou poder também controlar as atualizações disponíveis para todas as máquinas da minha rede. Então, posso selecionar um grupo de máquinas ou uma máquina específica e avaliar se existe alguma atualização para ela. Como eu tenho o inventário da minha infraestrutura e tenho controle sobre esse inventário, porque o Pulse 2 me permite isso, eu posso também fazer instalação remota de aplicativos. Então eu posso fazer deploy em massa de software sem haver a necessidade de eu ter que criar um script para isso, ou eu ter que acessar a máquina fisicamente para isso. Eu posso fazer o administrador na minha salinha fazer tudo isso. Os usuários da minha infraestrutura que tiverem suas máquinas adicionadas ao inventário poderão solicitar suporte via navegador. Então, deu um probleminha na minha máquina, estou numa situação em que eu não sei resolver, eu abro esse site, vou mostrar ele mais para frente, abro um ticket, um chamado, e esse chamado já vai carregar a informação da minha máquina, porque essa máquina está inventariada na rede, e ali a pessoa vai descrever o problema e o administrador já vai ter pelo menos um rumo, um norte do que ele deve fazer, das ações que ele deve tomar. Esse sistema de suporte por ticket também inclui junto a ele um grande aliado, que é eu poder fazer a administração dessa máquina remotamente. Então, assim, a ideia da ferramenta é evitar que o deslocamento do sysadmin, automatizar certas tarefas de tal maneira que ele economize tempo, basicamente. Não tenha que desenvolver o tempo todo soluções para resolver problemas comuns da empresa, onde o Pulse pode ajudar, e eu vou mostrar aqui em seguida. Antes de me aprofundar um pouquinho nas funcionalidades, vou contar só o jeitão como o Pulse é entregue hoje. A maneira padrão é a pessoa baixa uma ISO na forma de appliance, onde numa rápida configuração de rede, e apenas rede, eu tenho todos os serviços funcionando. Essa appliance ela é baseada no ambiente Linux, usa somente ferramentas livres. Eu citei algumas aí, como o Apache, o DHCP, LDAP, etc. E gerenciando essas ferramentas livres, eu controlo elas para ter o meu sistema de inventário e aplicar todas as funcionalidades que eu vou apresentar. Um comentário sobre
A appliance, nem todo mundo gosta de baixar um sistema todo prontinho, uma caixa preta, que embora não é bem uma caixa preta, porque a gente usa software livre, mas para quem não confia no ambiente sendo entregue, é possível instalar o Pulse em qualquer outra distribuição. Oficialmente isso é suportado. Existem manuais públicos para se fazer isso. Você instala o core do Pulse em qualquer ambiente já existente na rede e se obtém das mesmas funcionalidades da appliance. Bom, a estrutura da appliance, ou melhor, do Pulse é bastante simples. Você tem um servidor em que gerencia os recursos de inventário e as ações sobre ele. E os agentes, que são os clientes instalados em cada máquina em que se deseja fazer o inventário. Rapidamente sobre o instalador da appliance, basicamente o que ele solicita, uma coisa que é interessante, uma das ideias do Pulse é reduzir o tempo de treinamento. Então você passa, embora é interessante fazer um treinamento para a pessoa que vai utilizar o Pulse para administrar esses recursos oferecidos, é uma interface bastante simples e bastante intuitiva. A ideia é que seja reduzido o tempo, portanto também o custo de treinamento, e que rapidamente seja implantado e possa ser utilizado. Então, assim, o instalador foi pensando em ser rápido e entregar o sistema o quanto antes for possível, com a menor configuração possível. Então, basicamente, ele só solicita a configuração de rede e o nome daquele servidor, que pode ser Pulse 2 ou o nome que a pessoa quiser. Até porque essa configuração ela é utilizada na instalação e posteriormente ela pode ser reutilizada no caso de uma migração. O Pulse 2 vai pertencer agora a um outro centro de processamento de dados. Então, vai migrar esse Pulse para lá e vai reconfigurar a rede dele. Mas é isso e apenas isso que é feita a configuração de rede. Todos os serviços já vêm configurados para funcionarem on the fly. Aqui tem uma telinha, aqui ampliado, mais ou menos a cara do agente. O agente ele deve ser instalado nas máquinas em que se queira fazer inventário, né? Aqui eu tenho um exemplo nessa telinha de uma tela Windows, onde se executa o instalador, só aperta próximo, próximo, próximo e fim. Da mesma maneira, existem as interfaces para Android, para iOS e para Linux. E ele é o responsável por fornecer as informações da máquina para o Pulse, para o servidor Pulse. Tá. Estou agora um pouquinho mostrando mais a cara do Pulse, que acho que tem uma imagem maior. Toda a interface de configuração dele é via web, via navegador. Então eu posso acessar ele dentro da minha rede, fora da minha rede. O administrador, através de uma chave de acesso, consegue acesso a todos os recursos e de forma simples, tudo via web. Aqui já começa o primeiro caso interessante. A chave de acesso principal ao Pulse é feita é do administrador, onde tem acesso completo ao Pulse e todas as suas funcionalidades. Entretanto, é possível também criar usuários dentro do Pulse e definir perfis de acesso, restringir que tipos de funcionalidades cada usuário pode usar dentro do meu Pulse. Então, por exemplo, eu, administrador de rede, tenho acesso completo. Mas a minha equipe é grande, eu não posso fazer todo o meu trabalho sozinho, eu tenho que delegar tarefas. Então, eu crio um usuário, eu, por exemplo, defino que o usuário Marcos só vai acessar a parte de backup do meu Pulse. Eu posso fazer isso. Criar esse usuário, criar as restrições, e aí eu posso delegar essa tarefa a ele de backup, e quando ele acessar, ele só vai poder mexer nas funções de backup. Aqui é uma telinha para ter uma ideia, são um monte de opções que restringem ou liberam recursos para cada usuário. Depois eu vou mostrar a interface rodando aqui na minha máquina virtual. Mas aqui é uma telinha só para ter uma ideia. Agora falando um pouquinho de inventário, a parte de inventário. Bom, como mostrei antes ali, você precisa instalar o agente em cada terminal para que essa máquina seja inventariada.
Dentro do Pulse, mostrando um pouquinho aqui, eu posso agrupar essas máquinas. Eu posso tanto listar todas as máquinas inventariadas, como eu posso agrupá-las. Posso agrupá-las de maneira manual, ou seja, eu seleciono tais máquinas e defino que elas pertencem ao grupo secretaria, ao grupo administrativo. Ou eu posso fazer de maneira automática, quando eu seleciono uma característica em comum dessas máquinas. Por exemplo, na descrição daquela máquina diz que ela está no departamento de informática, então eu posso criar o grupo departamento de informática e ele automaticamente vai procurar uma característica que você selecionou no inventário de todas as máquinas e agrupar só as que possuem aquela característica. E eu posso ter esse agrupamento das duas maneiras. A primeira, que é a manual estática, e a dinâmica ao mesmo tempo. Não necessariamente eu tenho que usar um ou usar o outro, posso usar os dois. Aqui a outra tela só falando de agrupamento dinâmico, mas basicamente é isso que eu falei. Você faz manual, faz dinâmico. Aqui vou falar um pouquinho sobre inventário e sobre as funcionalidades existentes em cima das máquinas inventariadas. Então, aqui nessa imagenzinha eu tenho, por exemplo, eu criei um grupo chamado suporte, um grupo estático ali, e adicionei as duas máquinas que são mostradas acima. Uma máquina Windows e uma outra máquina que na verdade não tinha sistema operacional. Eu só fiz inventário da máquina sem ela ter sistema operacional, isso é possível também. E adicionei as duas suporte. Então aqui é uma telinha mais ou menos aí para ver as informações de uma máquina de inventário. Eu vou ter um sumário onde eu vou ter informações sobre o sistema operacional, versão do sistema operacional, as aplicações instaladas, informações sobre hardware, informações sobre os discos, quantos discos tem, quais são as partições, o espaço utilizado, informações sobre rede, sobre software instalado, atualizações instaladas, o histórico da máquina, o que foi feito nela entre os períodos de inventário. Então, por exemplo, teve uma atualização de inventário hoje, qual é o estado da máquina hoje. Amanhã vai ter um outro inventário, e nesse histórico eu vou registrar a evolução da máquina, o que foi instalado nela, quais as modificações que ela sofreu, seja em hardware, ou seja uma troca de disco, ou uma troca de endereço IP. Eu vou ter essa evolução registrada no meu inventário. E sobre as máquinas inventariadas, eu vou ter algumas ações que eu posso tomar sobre elas. Então aí que entra a parte de serviço de TI. Enquanto a gente gerenciava o inventário, agrupava inventários, e agora a gente pode tomar ações sobre essas máquinas ou sobre os grupos de máquinas. Então, por exemplo, algumas funcionalidades que eu posso fazer sobre a máquina. Eu posso avaliar as datas de backup, qual foi o último backup realizado, quantos backups ela tem, onde eles estão. Posso forçar um backup, posso adquirir controle sobre a máquina através de um acesso gráfico, posso gerenciar a restauração de uma máquina. Por exemplo, uma máquina deu problema, a máquina é substituída e eu posso recuperar completamente o ambiente da máquina através do backup. Então, numa dessas ações é restaurar a máquina, todo o software dela. Seja Windows, seja Linux, não importa o sistema operacional que ela usa, isso aqui é independente do sistema operacional, essas ações. Eu posso tomar, por exemplo, a ação de backup e recuperação de backup. Lembrando que tudo isso por baixo é utilizando ferramentas livres. Então, por exemplo, na parte de backup, a gente aqui está usando o Clonezilla. Na parte que eu falei ali atrás de criação de usuário, de perfis de usuário, a gente está usando o LDAP. Na parte de controle remoto via interface gráfica, a gente usa o VNC. No controle de inventário, a gente usa o GLPI. Então, a gente usa por baixo um monte de ferramentas software livre. Para acesso de máquinas de Linux, a gente usa CH. Para backup completo, como eu falei, o Clonezilla, mas se eu posso fazer backup só de determinados arquivos, aí eu uso Rsync. Enfim. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de eu
solicitando a ação de um controle remoto gráfico. Ele vai abrir um VNC para mim com a máquina Windows. Com o detalhe de que quando eu faço a solicitação, o usuário sabe porque ele vai ter que aceitar essa conexão do administrador. Então, restringe o administrador de bisbilhotar a máquina. Posso fazer a instalação remota de aplicativos, então eu posso selecionar uma máquina qualquer do meu inventário e solicitar a instalação, por exemplo, de um Firefox. Se essa máquina estiver desligada, ele vai agendar essa instalação para quando a máquina estiver ligada. Eu posso agendar, a máquina pode estar ligada, mas eu não quero fazê-la durante o dia, eu posso querer fazer ela 1 da madrugada, posso agendar a instalação dessa ferramenta. Se eu quero fazer a instalação do Firefox em um grupo de máquinas, por exemplo, todas as máquinas do grupo administrativo, mesma coisa, eu vou lá, seleciono o que eu quero instalar, agendo quando eu quero instalar e a coisa vai acontecer. Não bastasse isso, não só agendo as instalações, como eu controlo como será o ritmo das instalações. Então, por exemplo, eu tenho controle de banda. Eu não quero que o deploy de software ultrapasse X de banda, eu vou ter esse controle também. E não só vou poder instalar os aplicativos remotamente, como eu vou ter o registro dessa instalação. Então eu vou saber tudo que falhou, tudo que deu certo, tudo que não deu certo. Então eu tenho esse acompanhamento da instalação. Desde o momento, mantendo data, hora, segundo, de quando foi feito o upload, quando iniciou a instalação, quando fez a limpeza dos temporários e quando ocorreu o novo inventário da máquina, pois houve uma modificação naquela máquina, então tende a haver uma atualização no inventário para que isso seja colocado no histórico de evolução na máquina. Então aqui na frente acho que eu tenho um exemplo de uma solicitação que eu instalei do 7-zip no Windows 7. E aí eu solicitei que o aplicativo foi instalado imediatamente. Ele, em mais ou menos 5 minutos, me devolveu as informações dizendo que, ok, foi instalado. Aqui eu fiz numa máquina, mas poderia ter sido um grupo de máquinas. Bom, continuando sobre as funcionalidades sobre as máquinas da minha infraestrutura, eu vou realizar algumas ações bem interessantes por parte do administrador. Na verdade, bem interessantes mesmo. Por exemplo, eu quero que quando um visitante da minha infraestrutura vier aqui e vamos supor que ele vem sem um ambiente, ou que ele vem com a máquina dele, mas eu não quero que a máquina dele execute na minha rede por questão de segurança. Isso é normal. Eu posso criar uma imagem de boot remoto, por exemplo, um OpenMandriva, em que eu controlo essa imagem, eu sei o que tem dentro dela, e eu restringo as ações dessa imagem. Então, quando o visitante chega na minha rede, ele pluga o cabo na minha rede, ele vai fazer um boot remoto. Isso não vai estragar em nenhum bit a minha máquina, e eu vou, como eu controlo essa imagem, onde foi realizado o boot remoto, eu asseguro que tudo que ele fizer ali está restrito ao que eu quis. Então eu protejo minha infraestrutura, forneço um ambiente que previamente o visitante requisitou, com ferramentas Office, o que ele necessitar, né? Eu posso criar essa imagem e disponibilizar via rede. Ou vamos supor uma outra situação. Eu sou administrador Linux, quero testar todo o grupo de máquinas da secretaria, ou inclusive um grupo de servidores da minha rede, quero fazer um teste de memória. Então eu posso criar minha imagem. No caso do Pulse, ele já vem com essa imagem de teste de memória, que é o main teste, mas eu poderia criar um ambiente para isso, que executa o que eu quiser. Então, por exemplo, no caso do Pulse aqui, que já vem como exemplo o main teste, eu seleciono o grupo de máquinas que vão fazer boot via rede nessa imagem de teste de memória, e elas vão executar automaticamente um teste de memória. Posso também fazer um suporte técnico à distância com uma máquina inventariada. Por exemplo, uma máquina deu problema. Se ela é Linux, eu posso entrar no SSH. Se ela é Windows, eu posso entrar no VNC ou qualquer outra ferramenta.
mas a máquina está com problema e ela não volta, ela não cai em uma situação, o usuário dela não consegue colocar a máquina em uma situação que eu possa usá-la. A máquina está travada, está numa tela azul, dá um kernel panic, simplesmente ninguém tem acesso à máquina. Essa é um outro recurso que vem incluso no Pulse, que eu seleciono aquela máquina, peço para a pessoa dar um reboot na máquina, ela vai entrar, vai fazer um boot via rede. Nesse boot via rede, ela vai baixar uma imagem e essa imagem vai fornecer para eu, administrador, para mim, administrador, recursos para fazer a assistência daquela máquina. Então, vai carregar um sistema operacional na memória com ferramentas que eu possa resolver o problema naquela máquina. Montar os discos, no caso de Windows, fazer talvez uma checagem em sistema de arquivos, mesma coisa para Linux, enfim. Ele oferece um conjunto de ferramentas para fazer a assistência dessa máquina, sem que o administrador tenha que se deslocar. Posso também criar ter algumas imagens para funções específicas, por exemplo. Funcionário sai da empresa, ou a máquina vai ser retirada do inventário, eu quero fazer a limpeza dessa máquina, garantir que todos os dados daquele disco sejam removidos, não somente apagados, zerados, porque, na verdade, o fato de limpar disco é uma coisa um pouco complicada. Não basta só limpar determinados pontos do disco, inodes do disco, ou zerar o disco, porque há ferramentas que conseguem restituir, dependendo do sistema de arquivos, conseguem restituir dados. Então existe um algoritmo por baixo dessa imagem de limpeza de disco que garante que não é possível recuperar. Então, se eu quero tirar aquela máquina da minha rede, eu também vou garantir que os dados do disco dela não vão poder ser acessados por mais ninguém. Ou uma outra sugestão de funcionalidade que já vem no Pulse, por exemplo, se uma máquina vai ser inventariada na rede, o usuário tem que instalar um aplicativo, que é o agente, que vai fornecer o acesso àquela máquina e vai enviar o inventário. Se por algum motivo isso não for possível, por mais fácil seja instalar o agente, mas por alguma dificuldade não é possível, eu posso novamente selecionar, oferecer para o usuário um boot via rede, em que eu peço para ele restartar a máquina, selecionar o boot via rede, e ele vai carregar uma imagem via rede que faz o cadastro dessa máquina no inventário. Então, o legal disso é que se todas as máquinas da minha rede forem configuradas para ter no boot remoto como padrão, eu tenho diversos tipos de acesso à máquina sem ter que ir fisicamente a ela. Basta que a pessoa faça um reboot e eu possa levantar minha imagem de teste, levantar minha imagem de assistência técnica, levantar minha imagem de registro de terminal, limpeza de disco, backup, restauração de backup. Posso fazer isso em massa, inclusive selecionar um grupo de máquinas e desejar que o backup seja realizado, enfim. E legal desse repositório é que, além dessas funcionalidades que já vêm com ele, você pode criar um ambiente, uma ISO, e jogar lá que carregue a solução que você precisa. Aqui uma imagenzinha que eu vou mostrar depois, onde eu posso gerenciar as imagens, colocar uma descrição das imagens, adicionar, remover. Então aqui eu tenho o teste de memória, tenho um ambiente em diskless boot, eu tenho um ambiente em que eu carrego uma distribuição na memória da máquina, onde qualquer pessoa pode usar, e a partir do momento que aquela máquina for rebutada, tudo será perdido, e essa imagem eu tenho controle sobre o que acontece nela. Eu posso usar essa imagem ou criar uma minha. Posso configurar, quando a máquina faz boot via rede, eu posso configurar quais são as opções que vão aparecer nela. Então eu posso deixar algumas opções por padrão, posso, para determinadas máquinas, personalizar as opções. Então, por exemplo, posso deixar padrão na minha rede a criação de backup, então qualquer um pode rebootar a máquina e selecionar a opção backup e a máquina sofrer backup naquele momento. Posso esconder essa opção e liberar só quando eu quero. Enfim, aqui na frente tem uma telinha um exemplo, né, onde a opção padrão é o boot no disco.
mas a pessoa pode escolher por criar o backup, registrar a máquina na rede, e aí poderia ter umas outras funções, testar a memória, entrar no modo assistência técnica, etc. Bom, aqui falando sobre o backup, mas é justamente o que eu acabei de falar. Seleciona a opção backup e o backup é feito no servidor. Não sei se vocês conhecem o Clonezilla, uma ferramenta bastante interessante. Ela consegue fazer o dump do que está instalado na máquina. Ela não faz dump do disco por inteiro, nem da partição inteira. Ela é inteligente o suficiente para pegar só onde estão os dados, a localização dos dados no disco e salvar isso numa ISO e com, obviamente, o menor tamanho possível, só o necessário para gravar informações, gravar os dados que estão naqueles discos, informações de geometria de antes e depois, ou seja, se eu trocar de disco, eu posso recuperar, independente se o novo disco é de se o disco anterior era 500 GB, o disco novo é 1 TB, o Clonezilla é inteligente o suficiente para recuperar as partições, configurar as geometrias como eram antes, ou proporcionalmente como eram antes, ou deixar as geometrias exatamente como eram, deixando um espaço livre, caso o HD seja maior, enfim. Aqui tem uma telinha, por exemplo, de eu fazendo... Quando o usuário seleciona o backup da máquina dele na rede, isso é feito sem nenhum tipo de questionamento. Ela carrega a imagem de backup na máquina e esse backup carrega o Clonezilla por baixo com alguns parâmetros especiais e fazem o backup da máquina sem nenhum tipo de questionamento. Terminado isso, ele avisa que concluiu e pede para rebootar a máquina. Ele vai dar a informação se o backup terminou em sucesso ou não, mas o usuário não é questionado de nada. Ele só recebe a mensagem de sucesso no final. E existe o inverso, que é eu recuperar a máquina. Então eu libero para determinada máquina, para um grupo de máquinas ou para toda a rede, a restauração do backup, que é a restauração do último backup disponível. Então o próprio usuário pode restaurar a máquina dele. Seja porque a máquina foi trocada ou ele, por algum motivo, decidiu que quer o sistema igual a ontem, por exemplo, qual o último backup que ele fez foi ontem, ele mesmo pode fazer sem intervenção do administrador. E vai funcionar, e vai dar certo. Um dos últimos recursos do Pulse, que é o gerenciador de atualização, onde ele me lista todas as atualizações disponíveis, por exemplo, aqui na telinha para máquinas Windows. Vai mostrar todos os KBs disponíveis para atualização. E eu posso fazer remotamente, selecionar essa máquina vai atualizar tudo, ou essa máquina, ou esse grupo de máquinas só vai atualizar esses KBs, e por assim vai. Na parte de instalação de aplicativos que eu falei antes, eu tenho um grupo de aplicativos que já vem no Pulse para servirem como exemplo de coisas que posso instalar massivamente, fazer o deploy. Então aqui tem o Firefox, o SetZip, mas eu posso adicionar qualquer aplicativo que eu deseje. Por exemplo, um LibreOffice, um aplicativo para uso de um Jabber, um XMMP, seja qual for a necessidade, basta adicionar esse aplicativo ao repositório de aplicativos do Pulse e imediatamente ele já vai estar disponível para eu instalar massivamente, selecionando grupos ou máquinas, enfim. Bom, é possível também, depois eu vou mostrar ali na prática, eu fazer um PostScript, ou seja, após a instalação daquele aplicativo eu quero executar alguma coisa. Então vamos supor, eu instalei um Firefox e aí eu vou rodar um scriptzinho que instala um conjunto de sites no favoritos do Firefox, isso é possível, ou que torne ele padrão no sistema, isso é possível. Então, após a instalação eu ainda posso fazer a execução de algum script que configure aquela aplicação da maneira como eu quiser. Por exemplo, no caso do LibreOffice eu posso fazer otimizações Java após a instalação. A parte de relatórios, onde eu vou gerar via navegador, via XML ou
para que a pessoa possa utilizar num parse de algum sistema dela que já existe na empresa, ou no formato PDF para envio ou avaliação de suporte ou do administrativo, enfim. Os relatórios geram não só tudo que eu tenho de software e hardware, de configuração de rede, etc., como também gera a evolução das máquinas, o que aconteceu entre as atualizações de inventário. Então, entre a semana passada e hoje, o que houve, entre ontem e hoje, o que houve, isso tudo eu posso gerar um relatório e avaliar. Um pouquinho que eu falei lá atrás, o sistema de inventário que a gente usa é o GLPI, que é o sistema mais usado para armazenamento de informações de inventário. A gente então usa o GLPI por baixo e é perfeitamente possível, se a empresa já usa o GLPI, migrar o banco de dados para o Pulse, reaproveitando as informações, evitando um trabalho desnecessário de refazer o inventário. Pelo Pulse você também pode acessar a interface GLPI, que aí é bastante conhecida para quem já trabalha com inventário de máquinas, e é por esse painel que você tem acesso ao suporte por ticket. O usuário abre a solicitação dele e o sysadmin ou a equipe técnica recebe a solicitação. Comentando um pouquinho sobre os softwares mais usados aqui no Brasil, uma pequena comparação. O Pulse 2, além das várias ferramentas livres que ele utiliza, como eu falei antes, ele usa como base o próprio OCS Inventory, que na verdade não é bem o OCS Inventory, é o OCS Inventory Next Gen, que já é um fork do OCS Inventory. É em cima dele, em cima do GLPI e de outras ferramentas Linux, como o LDAP, enfim, Cronezilla, etc., a gente desenvolve a ferramenta. E aí, comparando um pouco, o OCS Inventory e o Cacique. O Cacique é um sistema de inventário criado pelo governo federal, pelo DataPrev. É uma ferramenta livre, só que ele só atende às necessidades do governo. Então, somente o que eles precisam, eles não recebem sugestões sobre como melhorar ou determinadas funções de inventário. No caso do Cacique é bastante simples. Basicamente o que ele faz é fazer um inventário de software e hardware e enviar isso para algum lugar. Mas eles não atendem demandas que não sejam do próprio DataPrev. E tanto o Cacique quanto o OCS Inventory, eles exigem instalação manual da compilação, instalação de scripts, configuração do ambiente manualmente, enquanto no Pulse isso já vem automático. Seja porque ele vem na forma de appliance, ou se for decidido que instalar o core do Pulse em uma outra distribuição, isso é feito também de maneira fácil, porque basta que você siga o procedimento de instalação, ele já vai configurar todos os serviços. Nenhum deles oferece a função de backup das máquinas, de operação de backup. O Pulse 2, como ele é aqui no Brasil uma ferramenta nova e a gente está adaptando ele às necessidades das empresas no Brasil, nós estamos abertos a funcionalidades do Pulse. Então, por exemplo, uma das funcionalidades que numa das conferências foi citada era a necessidade de limitar a banda utilizada pelo Pulse. Então, isso na duas versões seguintes estava implementado. Havia necessidade de fazer inventário de máquinas Android. Vai ser lançado esse mês essa funcionalidade. Vou poder inventariar uma máquina Android e iOS. Já está em beta teste. Então, assim, a gente está aberto, diferente da OCS Inventory, que define o que ela quer, define o que ela quer prover. Nós estamos abertos a essa funcionalidade. Tem o tempo de implementação, mas uma das nossas propostas é essa, né? Nos três sistemas, nós usamos os únicos que provemos o Helpdesk, onde o usuário pode solicitar o suporte.
todos os usuários dentro do Pulse eles estão integrados numa base LDAP. Essa base LDAP, se a rede já tiver uma base LDAP, você pode reutilizar a tua base LDAP, assim como a base de LPI. E a integração do GLPI, que é automática, ela já vem funcionando e que no Cacique não existe, ele não usa GLPI, usa o sistema próprio. E o OCS Inventory permite o uso, mas existe um processo de configuração manual também. Geração de relatórios todos fazem, porque tem uma função óbvia de quem faz inventário, né? O Cacique não oferece suporte, o suporte de data prévia é somente para as empresas públicas ou instituições públicas com que ele trabalha. O OCS Inventory possui um suporte oficial, assim como o Pulse. E uma das grandes vantagens, que é a maior busca pelo Pulse hoje, é o suporte tanto no horário comercial brasileiro, como o suporte em português, né? O OCS Inventory, embora seja bastante usado, ele tem um problema da diferença de time zone com a equipe do OCS Inventory e o fato de que é tudo em inglês, né? Então, basicamente, essas diferenças dentre as 3 mais usadas aqui no Brasil. E aí eu vou mostrar agora um pouquinho da ferramenta, espero que fique bem, apareça bem um pouquinho da ferramenta funcionando. Aqui eu trouxe a ferramenta virtualizada. É uma ferramenta sem interface gráfica, só com o que é necessário. Uma distribuição bem pequena, só com o essencial para esses serviços. Enquanto eu inicio essa máquina virtual, eu vou aqui inicializar um Windows, por exemplo. Eu vou mostrar o gerenciamento sobre esse Windows. Vou fechar tudo aqui e vou acessar o Pulse via navegador. Uma das coisas legais, todo mundo sabe, de trabalhar com virtualização é a facilidade de migração, né, de criar serviços como alta disponibilidade, load balance, etc. Por exemplo, essa máquina aqui que eu tenho, um KVM, onde está instalado o Pulse 2, ela está no meu notebook agora, posso jogar no outro notebook, ela continua funcionando, exceto que eu tenho que refazer a configuração de rede, o que é fácil. É muito fácil migrar o Pulse sempre quando eu precisar. Aqui tem meu Pulse funcionando. Eu vou solicitar um IP, o meu Pulse é um DHCP, eu vou solicitar o IP a ele. Então aqui o primeiro é o contato visual que eu tenho com o Pulse. Aqui está configurado tudo em inglês, mas poderia ser em português. Aqui, por exemplo, se um usuário comum, um usuário da minha rede, quer inventariar a máquina dela, ele pode aqui selecionar o botão agente para Windows e automaticamente ele vai baixar um agente que é só seguir a instalação para inventariar a máquina. Aqui tem um manual de como funciona o Pulse para o administrador e para o grupo de usuários que o administrador cadastrou, que tem acesso ao Pulse. Então aqui tem a documentação completa e o acesso à interface do Pulse. Vou colocar em português aqui.
Que essa máquina virtual eu tenho configurada a 768 de RAM para o servidor Pulse. Ele usa muito pouco. É uma appliance bem leve, bastante leve. Bom, aqui é a carinha do Pulse, onde o administrador tem todo o acesso aos recursos via web. Então aqui alguns resumos sobre a máquina onde está instalada, no caso aqui é uma máquina virtual. Mas vamos ao que interessa. Então, por exemplo, eu como administrador oferecer acesso para delegar tarefas a outras pessoas para utilizar recursos do Pulse. Então, por exemplo, eu posso criar o grupo suporte. Aqui eu já tenho um grupo criado, onde eu tenho o usuário Francisco lá dentro. Posso criar mais usuários. Tô indo muito rápido, a taxa de atualização Não, acho que aguenta. Deixa eu perguntar. Ela não falou nada. Se tivesse algum problema, acho que ela teria me avisado. Vou um pouquinho devagar, porque eu não sei se a taxa de atualização é rápida na exibição remota. Mas basicamente eu tenho o meu grupo de usuários, que pode ser, por exemplo, aqui no caso, suporte, e aí eu crio os usuários que vão pertencer a esse suporte, e aí delimitar, restringir as funções a eles. Então, aqui eu tenho um menu em que eu posso... esse usuário vai ter acesso ao status do backup, ou a realizar backup, a procurar por arquivos dentro do backup, se ele vai ter acesso a ler os logs de evolução naquela máquina, do inventário daquela máquina, resetar a senha de uma máquina do usuário dela no Pulse, resetar a máquina, por exemplo, resetar, desculpe, a senha de uma máquina na rede, se ela vai poder remover um computador do meu inventário, se ela vai ter esse privilégio, se ela pode listar basicamente todos os recursos do Pulse. Então é uma lista imensa de todo tipo de função eu posso restringir a determinado usuário dentro do Pulse. Aqui já eu tenho a listagem de computadores cadastrados no meu inventário. No caso aqui fiz um exemplo, eu tenho uma máquina Windows 7, aquela que eu abri, está inventariada. Aqui tem uma máquina que ele não identificou o sistema operacional, porque eu criei uma máquina sem sistema operacional, tentando simular como se fosse um computador na minha rede, que ainda que não recebeu nenhum sistema operacional dentro dele, mas mesmo assim eu quero fazer inventário. Então aqui é uma máquina virtual vazia, sem nada, e mesmo assim eu fiz o inventário dela. Eu posso mostrar, ó, se eu executar essa máquina aqui. Ela vai fazer um boot na rede. Dell 12. Estou conseguindo pegar a ação do... Ele está falhando o boot via rede para uma configuração de IP. Tá. É que eu fiz uma configuração virtual de rede aqui e durante a nossa montagem do notebook acabamos espetando o cabo de rede do Serpro e ele deve ter feito um DHCP na minha máquina e feito uma confusãozinha aqui, porque isso aqui não é o IP gerenciado pelo Pulse. Mas basicamente a tela que eu queria mostrar deixa eu ver aqui. Era basicamente essa tela que eu queria mostrar. Eu posso registrar o meu cliente no Pulse
independente se a máquina está instalada ou não. Aqui só a dificuldade de mostrar para vocês é por causa da configuração de rede. Acabei recebendo o IP da rede interna aqui. Bom, e aí continuando. Então, por exemplo, eu selecionei esse Windows 7 que está aberto aqui. Essa aqui são duas instalações que eu fiz via rede, o Firefox e o VLC. Vou mostrar aqui como eu faria. Eu, por exemplo, viria aqui na instalação de software para essa máquina, ou poderia vir na aba de todos os grupos e selecionar. Eu criei o grupo suporte, que tem aquelas duas máquinas, e selecionar a instalação de software para todas elas. Então ele vai me listar todo o meu repositório de aplicativos, e aí... Então vou mostrar um exemplo aqui. Vou selecionar aqui o Windows 7. Vou solicitar a instalação de um software. Vou escolher esse Mozilla em francês. Só que antes de solicitar a ação de instalação, eu posso fazer uma prévia configuração, que é parâmetros que eu quero adicionar a esse aplicativo. Então eu posso simplesmente adicionar lá no meu repositório de aplicativos o LibreOffice e via interface web escolher quais são os parâmetros de instalação do LibreOffice, né? Posso selecionar a opção, se a máquina estiver desligada, o Pulse consegue via rede ligar a máquina e fazer a instalação, usando o Wake Online. Posso agendar quando essa instalação vai começar. E se a quantidade de instalação for muito grande e eu desejar que a partir das 6 da manhã isso não mais aconteça, eu posso solicitar que, se passar de tal horário e tal data, a instalação não ocorra e só vai acontecer no período seguinte, no período equivalente seguinte. Posso limitar a banda utilizada pela rede para fazer esse deploy. Então, feito essa prévia configuração, eu confirmo e aí ele começa a fazer o deploy dessa aplicação. Então, aqui ele vai mostrar o upload, a execução, enfim, até terminar o processo. Aqui eu tenho, para adiantar, eu já fiz alguns exemplos. Aqui que eu entrei na editoria, tem os registros de tudo que eu já solicitei. Então, por exemplo, vamos pegar o VLC, quando eu solicitei a instalação do VLC. Então eu solicitei que foi ontem às 19h17 e a instalação começou às 19h21. E aí ele guarda aqui todas as informações de tudo que aconteceu, tudo que foi executado na máquina. Então é interessante para que eu faça auditoria no caso de falhas. Ele registra tudo o que aconteceu e se houve sucesso e se houve inventário. Quando eu solicito a instalação do aplicativo, ela não é feita imediatamente de maneira proposital, para que, se eu imediatamente identifique um problema, eu possa cancelar, que foi o caso aqui da instalação dessa aplicação. Eu solicitei ela às 18h52 e imediatamente parei ela. E o sistema ficou aguardando uma nova ação. Então é essa parte de instalação do aplicativo. Então aqui ele está como agendado, ele vai dar mais um tempinho antes de começar a instalação. Daqui a pouco a gente volta aqui e vê o resultado. Mostrando um pouquinho sobre os backups. Aqui eu tenho a situação atual dos backups das máquinas inventariadas. Vou mostrar aqui, por exemplo, um backup que eu fiz daquele Windows 7. Eu venho aqui em computadores, na listagem de máquinas eu seleciono o gerenciamento de backup. Gerenciamento de imagens. Venho aqui em imagens. Desculpe, selecionei a máquina errada. Aqui tem, por exemplo, esse Windows 7 aqui.
um backup completo das partições dele e de toda a instalação, todos os dados. Posso, a partir dele, incluir no menu de boot remoto daquela máquina para que ela possa ser restaurada. Posso solicitar a criação de uma ISO, fazer esse backup se tornar uma ISO, onde eu posso instalar via pendrive, via CD diretamente na máquina. Posso, obviamente, excluir o backup, ver detalhes sobre o backup, como ele aconteceu, os logs de tudo que foi, de todas as ações tomadas para fazer aquele backup. Aqui eu posso identificar problemas também. Aqui, quando eu vou selecionar essa máquina aqui, posso controlar o que vai aparecer naquele menuzinho de boot que eu mostrei aqui. Aqui eu selecionei que para essa máquina poderiam aparecer esses três: criação de backup, registro da máquina ou continuar botando pelo disco. Então, justamente aqui que eu posso configurar, posso tirar, excluindo aqui, ou adicionar as outras opções. Aqui, por exemplo, na parte de imagem, eu posso gerenciar as minhas imagens bootáveis na rede. Então, aquilo que eu falei lá, em que eu posso levantar um ambiente para uma pessoa usar, posso levantar um teste de memória da máquina, ou a limpeza de uma máquina, o registro da máquina na rede, e adicionar a imagem de boot remoto que eu quiser, com as funcionalidades que eu quiser. Aqui eu posso configurar um menu de boot remoto específico para cada máquina ou criar um menu padrão para todas as máquinas. Então, caso aquela máquina não tenha um perfil explícito, entra em ação um menu padrão. Aqui é o meu repositório de aplicativos, onde eu posso vir aqui e adicionar um aplicativo. Eu posso enviar da onde eu estiver, a partir do meu navegador, ou caso meu servidor Pulse já tenha no diretório de repositório de aplicações, posso puxar de lá. E aí eu construo como vai ser feita a instalação dessa aplicação. Posso colocar uma descrição da aplicação, o conjunto de comandos que vão ser executados como parâmetro por padrão, como parâmetro dessa aplicação. Enfim. Então aqui eu posso excluir e editar, enfim, controlar as aplicações que eu posso instalar na rede. A parte de relatórios, onde eu seleciono determinadas características que eu quero enxergar na minha rede. Essa é uma parte que nós estamos sempre aceitando sugestões de quais aplicativos, sobre a necessidade de quais aplicativos criar um relatório. Por exemplo, aqui para o Windows eu posso selecionar diversas opções de Office, né? Mas isso aqui pode ser aumentado de acordo com a necessidade. Se eu quero mostrar versionamento de LibreOffice, versionamento de navegador de Java instalado nas máquinas, Flash, etc. Eventualmente, por exemplo, eu quero ter uma noção de como está minha rede em relação ao Java, problemas de segurança do Java. Então eu posso gerar um relatório sobre o versionamento dos plugins Java utilizados nos navegadores ou da própria máquina virtual Java utilizada nas máquinas. Então tudo isso pode ser adicionado aqui. Isso é de acordo com a necessidade. Por padrão, para mostrar, a gente já tem aí versões de Office, alguns aplicativos como AutoCAD e Photoshop. E aí ele vai percorrer todo o inventário, gerar um relatório sobre tudo que eu selecionei e mostrar isso no navegador ou na própria interface web, ou gerar um XML que às vezes dentro da infraestrutura já existe alguma aplicação para avaliar o versionamento de aplicativos ou o próprio, seja o que for necessário dos aplicativos. Então, para facilitar o parse dessas informações, o recorte das informações que o administrador pode fazer, posso gerar um XML que segue um padrão do Pulse. E essa parte final que eu tenho o controle das atualizações das máquinas. Aqui no Windows 7 não vai aparecer nenhuma porque eu estou sem acesso à rede externa.
então não tem como ele avaliar quais os KBs ou atualizações disponíveis para aquele Windows 7 que eu tenho aberto. Mas aqui apareceria quais atualizações disponíveis para aquela máquina. Bom, basicamente são essas funcionalidades do Pulse. Mas assim, o mais bacana, o que chama a atenção nele da ferramenta é todo o gerenciamento poder ser feito via web. Então, é uma facilidade que pela própria interface, pela própria facilidade de você enxergar os ícones e trabalhar com dentro dos menus, todo esse acesso gráfico que facilita o gerenciamento das ferramentas, a maneira como vai ver o deploy de software, backup, como vai ser configurado os menus, toda essa interface gráfica ajuda bastante, somente em reduzir o treinamento de pessoas para controlar esses recursos de inventário, as funcionalidades sobre o inventário da rede. Bom, basicamente o que eu tinha que falar sobre Pulse era isso. Vocês têm alguma dúvida? Na verdade, tem aqui um questionamento a respeito da licença que está distribuído o Pulse. Qual licença é a licença da ferramenta? Vocês usam GPL, usam... GPL. GPL. Do painel que você pode instalar em qualquer distribuição GPL. E vocês têm uma comunidade, agora vocês têm uma comunidade envolvida com contribuição, o desenvolvimento está só na conectiva? Atualmente ele está mais na conectiva mesmo. Tanto a equipe aqui do Brasil quanto a equipe da França também. Então são duas frentes aqui. Funciona assim, mas o desenvolvimento hoje ele está voltado à Mandriva, ele ocorre dentro da Mandriva. Mas a Mandriva oferece um serviço, um portal chamado Service Place, que é onde a comunidade pode participar. E como funciona isso? Por exemplo, eu quero desenvolver um plugin com determinada funcionalidade sobre o meu inventário, é o que o Pulse não tem. Eu posso desenvolver ele e publicar na Service Place. Posso cobrar pelo plugin, já que eu fiz a ferramenta e fechei o código, ou posso disponibilizar a ferramenta aberta. Então está aberto para quem quiser desenvolver em cima do Pulse. Mas vocês aceitam contribuição também? Sim. Tem um ambiente de comunidade onde... Porque, por exemplo, empresas como o CEP tem as necessidades mais absurdas que vocês imaginarem. Sabe? É um negócio inimaginável que acontece. O que é a necessidade daqui, dado o tamanho do nosso cliente. Quer dizer, o CEP como cliente é uma coisa grande, agora você imagina o que é o cliente do CEP, né? A loucura que é o ambiente. Então, realmente, tem sempre demandas. O legal desses plugins é que, por exemplo, não gostei como funciona a parte de backup, eu não quero que eu utilizar o Clonezilla, seja lá o motivo que for, ou qualquer outra funcionalidade. Eu posso simplesmente fazer um plugin com a mesma função, utilizando as ferramentas que eu quero e jogar ele na Service Place. Posso liberar o código, posso vender essa ferramenta, mas a Service Place está disponível, está aberta para isso. Propriamente como você mesmo comentou, tem muitas coisas que são específicas para certa empresa, né? Então existe essa possibilidade que às vezes vai ser útil para o CERCO, mas não para uma outra determinada empresa. E aqui a gente fica muito à vontade, aqui, como CERCO, muita vontade do fato de existir o suporte, quer dizer, é uma coisa que é levada muito em conta quem está dando esse suporte. Eu acho que o serviço da Mandriva é um serviço, é o tipo de serviço que agrega muito ao que a gente está fazendo aqui, essa postura de alinhamento com as práticas de software livre, é uma coisa que interessa não só o CERCO, mas a política do governo federal. Acho que a gente tem que encaminhar mesmo um relacionamento, né, mais forte nesses negócios. Isso não só no Pulse, tá? Mas de tudo que a gente falou, de todos os softwares, inclusive projetos especiais, enfim, de desenvolvimento, consultoria. A Mandriva está totalmente à disposição, né, das empresas, do CERCO, do governo, para poder justamente fornecer um tipo de serviço profissional, né, que hoje é difícil, para quem sabe é difícil achar um profissional a nível de kernel, a nível de drivers, a nível de shore, né, e a Mandriva ela conta com esse tipo de profissional, né, para poder estar não só no Brasil, mas globalmente, para poder estar auxiliando as empresas nesse sentido. E sempre com interesse em
na parte de software livre. Então a gente trabalha com os produtos são implementados utilizando ferramentas livres. Nós temos parcerias com outros produtos, por exemplo, saiu até no blog da Mandriva ontem, anteontem, uma parceria com a Zentel para oferecer, dentro do Mandriva Business, que é a versão servidor, oferecer um serviço de substituição, por exemplo, ao Microsoft Exchange. Então, substituir por completo as funções desse aplicativo. Então, a gente está sempre alinhado com essas propostas de software livre para substituir serviços proprietários. Hoje a empresa está investindo nesse tipo de parcerias também, né, buscando tecnologias que possam ser adaptadas ao nosso sistema, né, e nesse caso específico em substituição ao Exchange. Também tem o Zarafa também, que é uma outra aplicação também, que hoje é muito semelhante com o Exchange. Você olha e diz que é a mesma coisa, mas não é. E é isso, é buscar efetivamente a adoção, o uso de software livre em geral, como uma opção ao mercado brasileiro. Uhum. E em relação ao sistema operacional, quer dizer, o Mandriva, vocês fazem manutenção e o serviço de vocês, o serviço forte de vocês é a consultoria em relação ao sistema Linux. Vocês vendem consultoria em Linux, é isso? Não diria só consultoria, né? Hoje nós fazemos aí a solução, né? Chegando no cliente, é uma solução como essa do Pulse, né? De inventário, uma solução do MBS, por exemplo, que é o servidor, né? A parte do servidor, parte de desktop, padronização de sistemas, entendeu? Toda uma integração. Nós fazemos todo esse trabalho, na verdade, no sentido de poder apoiar a empresa a utilizar software livre da melhor maneira que ela precisa. Esse é o nosso objetivo hoje. Então, se a empresa tem alguma demanda em Linux, né, ela pode entrar em contato com a Mandriva, tem aí nossos e-mails, né, de contato, e aí a gente vai até a empresa, vai fazer uma pré-consultoria, digamos assim, que é poder fazer uma avaliação de quais são os softwares que são utilizados na empresa, né, de quais são as necessidades efetivamente, porque hoje assim a gente encontra no Brasil principalmente empresas que querem fazer o uso do software livre, mas às vezes eles acham que vão substituir tudo que eles estão dando. Não é bem assim, então tem que ir por partes. Ou fica inseguro, né? Vou colocar aqui, vou me aventurar, quem que me garante isso, quem que vai me dar suporte? Exatamente. Que empresa que está por trás desse negócio aí? Para quem que eu busco, né? Para quem que vai me socorrer? Então, assim, a gente faz todo esse trabalho que é justamente para a gente ver dentro das soluções que nós temos, o que nós podemos oferecer e contribuir, né, e dar garantia justamente de não só de ter uma empresa por trás disso que vai estar dando continuidade à manutenção, né, que eles precisam do software, mas também as partes de suporte técnico, atualizações, inovações, enfim. Ótimo. Bom, acho que é isso. Espero que possamos ter novos encontros. Eu acho que a gente vai finalizando por aqui. Vamos levar vocês para conhecerem aqui a nossa infraestrutura. Muito obrigado. A gente agradece aqui, agradeço na muito certo. Eu que agradeço, né, essa oportunidade e espero que realmente a gente consiga fazer novas formas de apoio à parte de tecnologia em geral, tanto para o SERPRO como para todas as empresas do governo.